Verduras de verão no Ponto do Aço. Coluna 5, 16, 58 e 99. Ponto do Aço, tela para construção. Anote. É que R$45,23,99. Ponto do Aço. Tudo em 10 vezes sem juros. Ou então, perdão, com 10% de desconto. Agora sim, amiorou. Senador Álvaro diz, em que o partido, esse movimento Podemos, é diferente das demais legendas? Nós temos que provar isso, né? Não basta dizer, é um partido movimento. Eu digo que no Brasil temos siglas e não partidos, né? E a Operação Lava Jato denominou alguns de organizações criminosas, lavanderia de dinheiro sujo. Então nós temos que estar distantes disso para nos aproximarmos da população. Em respeito à população, tenta-se construir um movimento que pode um dia se tornar um partido político, né? Dependendo das pessoas que nele ingressarem, se assumirem, né, esse projeto. O que é o movimento? O movimento quer fazer a leitura correta das prioridades da população. O que é prioridade para o povo de Sergipe, para o povo do Brasil? E é isso que nós temos que fazer. Porque as prioridades mudam, né, dependendo do momento. Hoje é desemprego em primeiro lugar. Em segundo lugar, combater corrupção. Em terceiro lugar, oferecer segurança à população. São as 3 prioridades essenciais hoje para a população brasileira. Então, esse movimento que quer fazer a leitura correta do que se passa na cabeça das pessoas e quais são as suas prioridades, esse movimento tem que priorizar exatamente essas 3 questões nesse momento. Senador Álvaro Dias, com um tempo pequeno de televisão no horário eleitoral, como é que o senhor pretende, em um período pequeno também, de campanha eleitoral de 45 dias, ganhar o país? Na verdade, nós estamos com uma campanha largada, né? Eu estou aqui hoje, isso aqui é campanha, não vamos enganar ninguém. Não é? Não vamos enganar, nós estamos numa pré-campanha. No Brasil é sempre o jeitinho, aqui inventaram a pré-campanha. Tira esse pré daí, porque na verdade nós temos que ser sinceros com a população. O que eu estou fazendo em Sergipe? Na verdade, estou fazendo uma campanha, então já começou, não é? 7 meses antes da eleição. Nós temos as entrevistas, os debates. Como será a eleição mais importante desde a redemocratização, certamente a imprensa brasileira vai dar destaque a ela. As emissoras de rádio, as emissoras de TV, os sites, as redes sociais. Nós vamos ter veículos de comunicação que levarão a nossa informação, a nossa mensagem. É verdade que a notícia ruim anda mais depressa, né? Chega antes. Dúvida, mas... O mal é ligeiro. Mas nós precisamos fazer a notícia boa chegar também. Essa questão do tempo de rádio e televisão já não é mais o que era, porque nós já crescemos um pouco também. Já temos aí a possibilidade de uma aliança, o que vai nos levar um pouquinho... Aliança com quem? O PRB anunciou que fará aliança conosco. Eu estou apostando exatamente no anúncio do próprio PRB, através do pastor Marcos Pereira, que é o seu presidente, é o número 10, né, da sigla que leva o número 10, e que está praticamente selada, né, esta aliança conosco, o que nos dará já um tempo de televisão e que nos permitirá fazer alguma coisa. Agora, o mais importante é a proposta. Eu acho que é o modelo que nós queremos apresentar ao país, né? A mudança desse sistema corrupto, fracassado. Esse sistema tem que ser sepultado. E realmente eu esperava uma proposta dessa natureza em 2010, ela não ocorreu. Depois em 2014 não ocorreu. Então nós estamos apresentando agora, é a refundação da República, ou seja, a substituição de um sistema corrupto que semeou a incompetência administrativa em todo o país, porque houve uma clonagem, né, do modelo de Brasília para estados e municípios brasileiros. Então, a refundação da República é essa reforma, uma reforma profunda de estruturas públicas que vai nos levar àquilo que eu chamo de refundação da República. Mas com o senhor presidente, o Brasil seria realmente uma federação? Porque hoje não é. Hoje não é. Eu digo que hoje não é nem república, mas se parece com o império, onde uma minoria assume o poder e vale-se dele explorando o trabalho do povo. A população trabalha duro, paga impostos,
para que essas autoridades preservem os seus privilégios. Exato. Então, quando eu falo em refundar a República, falo em reformas que devem começar no andar de cima, ou seja, onde estão as autoridades, para depois chegar aos andares inferiores. Acho importante que isso seja debatido durante essa campanha eleitoral, isso seja explicitado. Nós temos que dizer ao cidadão de Sergipe, de Aracaju e do interior o que é isso, né? O que ele vai ganhar com isso. Então, claro, o desempregado, o que está lá numa fila para uma cirurgia num hospital público, tendo que esperar muitas vezes pelo médico, e muitas vezes a morte chega antes que o médico, porque não há atendimento. Falta dinheiro, segundo dizem as autoridades. Por quê? Porque o dinheiro foi roubado. O dinheiro foi roubado pelos chupins da República, aqueles que assaltaram os cofres da nação. E eu digo sempre que eles são, além de ladrões, são assassinos, porque tem gente morrendo nos corredores dos hospitais por falta de atendimento, tem gente morrendo nas ruas, vitimadas pela violência, pessoas vitimadas pela violência que cresceu avassaladoramente no país, não só no Rio de Janeiro, como alguns pretendem dizer, mas em todo o país a violência cresceu. Então isso tudo significa o quê? Que nós temos uma república fracassada, que mais se parece com um império, porque autoridades preservam seus privilégios, com aposentadorias ricas, com auxílio moradia, com verbas indenizatórias, ou seja, todos esses penduricalhos para aumentar o salário, na verdade. Então, essas mudanças são essenciais e elas devem ser o ponto de partida para as reformas que o país exige, a fim de melhorar a vida das pessoas, a fim de que se possa colocar mais dinheiro no caixa do governo para atender essas necessidades básicas da população e mais dinheiro no bolso do cidadão, para que ele possa viver melhor. Isso tudo começa lá em cima, com essa refundação da República, com essas reformas que nós vamos advogar e defender durante a campanha eleitoral. Sobre segurança pública, essa intervenção no Rio de Janeiro e também a criação do Ministério da Segurança Pública seriam pautadas também como prioridades na sua administração? Isso aí é marola ou marolinha, né? Porque na verdade não é solução. Então é um artifício para passar a ideia de que estamos resolvendo os problemas. Ou seja, é gerar uma falsa expectativa que pode se concluir com uma grande frustração. Aliás, a intervenção no Rio de Janeiro é uma confissão de impotência, né? Que é a consequência da incompetência e da corrupção, que empurrou o país para esse caos, não só na segurança pública, mas especialmente na segurança pública. É claro que está o desemprego aí, galopante, que é o item número 1, a corrupção, que se alargou, é o item número 2, e a segurança, que é o item número 3, para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, o item número 1, mas certamente está entre os 3 problemas do povo brasileiro. E sempre aquela alegação, não tem dinheiro. Então, usa o Exército, mas o Exército tem outras funções constitucionais, inclusive. É evidente que ele não se nega a colaborar, porque a população está aflita, angustiada, diante de uma insegurança absoluta, não é? Então, toda perspectiva de melhora, a população se agarra como se fosse a sua salvação, né? Então nós temos que apoiar aquilo que é a aspiração da população. Por isso, eu particularmente apoiei a intervenção, defendi a intervenção. Mas não é solução para os problemas. A solução começa, eu repito, com a refundação da República, para se colocar mais dinheiro no caixa do governo, para que se tenha dinheiro para aparelhar o Estado brasileiro contra a violência. Isso significa equipamentos para as instituições policiais, o aparelhamento das instituições policiais, o armamento dos policiais, a qualificação técnica desses policiais, salários condignos para que eles possam exercer motivados essa profissão de risco, a interação das várias polícias, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais, o Exército na faixa de fronteira, combatendo o tráfico de drogas, o contrabando de armas, porque é lá que começa a violência que ocorre em Aracaju. É lá, na faixa de fronteira, quem sabe até lá no meu Paraná, lá na Tríplice Fronteira,
lá em Foz do Iguaçu, onde entra armamentos, onde entra droga, e chega até aqui a Aracaju. Portanto, esse combate à violência exige um conjunto de ações, inclusive de inteligência, ou seja, não há uma ação preventiva à violência. Então nós precisamos ter ações de inteligência que antecedem as ações de combate à violência no país. Olha, estou entrevistando o senador Álvaro Dias. Você pode mandar a sua pergunta, então, pelo WhatsApp pessoal do seu amigo Gilmar Carvalho para 988691008. A Energisa diz que é importante que você saiba se está programado o desligamento de energia elétrica para a sua região. A programação é feita para a manutenção da rede. Você pode ligar gratuitamente em 08.000 790196 08.000 790196. Na sua terra, senador Álvaro Dias, está um dos personagens mais discutidos no país e fora dele, que é o juiz Sérgio Moro. Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho dele? Olha, eu acho que o Sérgio Moro é paradigma da boa justiça. Ele é referência. Mais do que isso, ele se tornou verdadeiro herói para muitos brasileiros, porque ele demonstrou a coragem e a ousadia necessária para colocar na cadeia barões da corrupção. Quem primeiro colocou grandes empreiteiros, banqueiros, líderes políticos na cadeia foi o juiz Sérgio Moro. Então ele é hoje um símbolo da nova justiça que nós queremos no país, onde todos devem ser iguais perante a lei. Não importa que seja ex-presidente da República, presidente da República, senador, deputado, juiz, desembargador, procurador, todos devemos ser iguais perante a lei. É por isso que nós estamos combatendo o chamado foro privilegiado, que coloca autoridades num pedestal, como se fossem acima da lei dos mortais. Então, o fim do foro privilegiado é fundamental para se inaugurar no Brasil uma nova justiça. Não basta o juiz Sérgio Moro. É preciso que a legislação seja capaz de estabelecer que somos iguais perante a lei. Está lá na Câmara. O projeto de minha autoria foi aprovado no Senado, está na Câmara, aguardando deliberação. Agora não pode ser votado por causa da intervenção no Rio de Janeiro. Exato. Então vai aguardar o ano que vem. E aqueles que estão hoje aí investigados pela Operação Lava Jato e denunciados, inclusive, pelo Ministério Público, poderão disputar as eleições, porque não foram julgados. Isso significa que... Lula poderá disputar a eleição? No caso dele, não, porque ele não tem mandato e portanto, ele não foi protegido pelo foro privilegiado, que só protege quem tem mandato. Exato. Então aí está a grande injustiça. Ele foi alcançado pela justiça comum. Foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância. A jurisprudência diz que o condenado em segunda instância vai para a prisão. E a lei da ficha limpa diz que se torna inelegível, ou seja, não pode disputar a eleição. É a legislação do país. O senhor entende que devem recair sobre ele a inelegibilidade e também a prisão sobre Lula? É uma questão agora para a justiça. Não, estou perguntando a sua opinião. A minha opinião é que ou nós queremos democracia e Estado de Direito, ou queremos anarquia. Se nós queremos democracia e Estado de Direito, a legislação tem que ser respeitada. Se ela me atingir, ela tem que ser respeitada. Se ela atinge um ex-presidente da República, ela tem que ser aplicada também. Então é evidente que se a legislação diz isso, é isso que tem que ocorrer. Não é que eu queira porque eu quero ou porque eu não quero, não é? É porque eu quero que dispute ou eu não quero que dispute a eleição. Não, não é por isso. É o que está escrito na lei. Qual é a jurisprudência firmada no país? O que é preservar o Estado de Direito democrático, não é? Então nós temos que respeitar a legislação. E respeitar a legislação não tem dúvida. É prisão para o condenado em segunda instância e é impossibilidade de disputar a eleição para quem é julgado e é condenado por um tribunal pleno, ou seja, não monocraticamente por um juiz, como é o que seria o caso da condenação do juiz Sérgio Moro. Mas lá em Porto Alegre houve um tribunal que julgou e condenou. Aí já é pleno, portanto, cabe a aplicação da lei ficha limpa. Conversando com o senador Álvaro Dias, aqui no 988691008.
Quer ver o WhatsApp pessoal? É Leônio. Pergunte ao senador Álvaro Dias se a pré-candidatura de Jair Bolsonaro é um atraso na política brasileira ou ele pode ser levado a sério, Bolsonaro. Olha, eu tenho dificuldade de atirar pelas costas, pela formação que vem do lar, né, da família, e é uma questão de elegância, pode ser até uma questão de inteligência, né? Porque se há eleitor dele, é um eleitor que pode migrar e ser nosso eleitor também. Então, eu Moraes tem cara de eleitor de Bolsonaro. Gostei, Moraes. E tem encontrado-se vários militares, né? Pena que não é televisão, não tem imagem aqui. Exato, mas o gesto vale mais do que palavras. Não, Moraes? O gesto vale mais do que palavras. Ele colocou, para você imaginar em casa, ele colocou o dedo em riste. Mas olha, eu prefiro debater com os meus concorrentes do que atacá-los pelas costas. Por isso, Gilmar, me desculpe não opinar sobre esse assunto. Aqui é outra pergunta feita pelo ouvinte e eu vou passar para o senhor, mas chegou em Aracaju, ponto da rede. Situações em conectividade ótica, Furukawa, de alta tecnologia para redes locais, data centers e projetos de cabeamento e infraestrutura. Furukawa, presente no Brasil e em toda a América Latina, é a tecnologia que faz a diferença. Ponto da rede, agora em Aracaju, na Avenida Mário Jorge, 2704, da Coluna do Meio, em frente ao Decor Day, Hospital da Unite, ponto da rede. É só ligar, 3303-4005. Pergunta de um ouvinte aqui no meu WhatsApp pessoal. Pergunta ao senador qual a posição dele em relação ao Estatuto do Desarmamento. Olha, nós tivemos já experiência suficiente. Houve inclusive um plebiscito que acabou não sendo respeitado. E nós temos que respeitar sempre. Portanto, eu sou favorável à mudança do Estatuto. Eu acho o seguinte, que quem quer usar a arma deve ter o direito de usar. E com responsabilidade, por isso temos que ter uma legislação competente. Mas como ocorre nos Estados Unidos, você vai na mercearia, compra, não, na padaria... Nós temos que ver antecedentes criminais, temos que, enfim, ver a vida pregressa de quem vai adquirir a arma. Temos que ter uma regulamentação e responsabilização. Quem praticar abuso vai ter que pagar pelo abuso praticado. Impune não pode ficar. Agora, o que é essencial não é armar as pessoas. O essencial é armar o Estado brasileiro. A responsabilidade da segurança é, em primeiro lugar, do Estado brasileiro. Nós podemos oferecer o direito à autodefesa. Então, você se defender é um direito que deve ser assegurado a você. Agora, a responsabilidade maior é do Estado. O Estado é que tem que ser aparelhado. O Estado é que tem que se armar para oferecer uma segurança competente à sociedade. Nós queremos inverter esse processo, responsabilizar o cidadão pela segurança. Ele paga impostos para ter segurança. Então, cabe ao governo oferecer segurança à população em primeiro lugar. Agora, isso não deve nos inibir a ponto de proibirmos o cidadão de ter uma arma na sua casa. Lá na fazenda, lá na propriedade rural, o Moraes não está lá perto, não é? A polícia militar não está lá perto. Então, você está longe, não chega em tempo. Então, você tem que ter o direito de ter na sua casa, se desejar, uma arma para se defender a sua família. Então, é evidente que nós não podemos adotar um comportamento simplista em relação ao comércio de armas e o uso da arma. Não podemos ser radical, ou se proíbe tudo ou se permite tudo. Nós temos que ter a sensibilidade de estabelecer limites. Agora, o uso da arma para o cidadão responsável que queira usá-la deve ser permitido, e eu defendo desta forma, porque é preciso oferecer às pessoas o direito de se defenderem. O senhor faz parte da bancada da
Da bala? Não, nem da bola, nem da bala. Eu faço parte da bancada E ficou do violento, nem Brasil. da bala, ficou violento. Não é? Lá tem bancada da bala, tem bancada né? da bola, tem gente que recebe bola. Também? E a Operação Lava Tem isso Jato. na classe política, né? E a O Operação, pessoal que recebe bola. e a Operação Lava Jato está no calcanhar dessa gente. Olha, a Páscoa melhora você tem. Indo ao Geomarte. Geomarte tem bacalhau, anote aí, por R$ 24,59 o quilo. Frango inteiro congelado, Seara só, R$ 4,99 o quilo. Refrigerante Guaraná Antártica, 2 litros, R$ 4,32 a unidade. O Grande Páscoa Geomarte atacado, tudo para a quaresma, em até 2 vezes no cartão. Vá lá e consulte então os cartões aceitos na loja Geomarte, na Avenida Maranhão, 2462. Tem aqui uma outra pergunta de um ouvinte no WhatsApp 988691008. Camilo, pergunta então ao senador se a melhora na educação ela refletiria na melhora da segurança. Sem dúvida. Eu acho que armar as pessoas com a boa educação é a melhor forma de oferecer segurança à sociedade. A educação é essencial. É claro, começa em casa, mas na escola é fundamental. Por isso que nós temos sempre que discutir que escola nós queremos, né? Se queremos lá uma escola que seja apenas um almoxarifado, armazenando informações, ou se queremos uma escola que prepare o cidadão para o exercício de uma atividade profissional, mas principalmente prepare o cidadão para a vida. É essencial investir em educação. Eu fui o relator do Plano Nacional de Educação no Senado, o último relator. Consegui aprovar 50 emendas das 103 que apresentei à proposta, só que esse Plano Nacional da Educação não é aplicado. Ficou letra morta, está no papel. É um bom plano. Se fosse aplicado, nós teríamos uma educação melhor no país. Nós teríamos portas abertas para os trabalhadores colocarem os seus filhos na escola com boa qualidade de ensino. Mas, infelizmente, o governo não aplica. Está lá 10% do produto interno bruto para a educação. Nós não aplicamos 10%. É 3% do orçamento para a educação. O orçamento desse ano, de 2018. 50% é para pagar juros da dívida pública. E 3% para a educação, 3% para a saúde, 2% para a defesa nacional. Então veja as contradições. O Brasil está desarrumado. Desarrumar o Brasil, não é? Nós precisamos arrumar esse país e aprumar o Brasil na direção do seu futuro. Sem dúvida, educação é essencial, mas não apenas no papel. Há que se aplicar aquilo que se propõe, e nós fizemos esse plano ouvindo os especialistas. Por isso, ele, se fosse aplicado, seria um salto, sim, de desenvolvimento educacional no Brasil. Olha, agora são 7h49, mas o senhor seria favorável ao que teria sido o golpe com disciplina nas universidades, como tem ocorrido em algumas universidades? É evidente que não. Que golpe é esse, né? Qual golpe? O golpe nos cofres públicos do país? Esse assalto que praticaram contra o povo brasileiro, bilhões... Teria sido o afastamento da presidente Dilma. Bilhões que foram roubados, né, no Brasil. Quer dizer, agora, até discutir o impeachment, eu acho que cabe discutir o impeachment nas escolas. Deve ser... Nós tínhamos antigamente a Organização Social e Política Brasileira, a OSPB, né? Exatamente. Eu era professor, inclusive, dessa matéria, de educação cívica, problemas brasileiros. Eu gostava, porque eu trabalhei na grade curricular. No outro mês também. Existia na grade curricular, não é? As denominações ou problemas brasileiros, ou educação moral e cívica, ou organização social e política brasileira. Eu era professor dessa matéria. Então se lecionava sobre Constituição, sobre lei, sobre comportamento, não é? Sobre ética. Mas uma disciplina especificamente sobre o que teria sido o golpe, o senhor não concorda? Isso é um absurdo sem tamanho, né? Eu estou advogando uma escola onde as pessoas aprendam a refletir sobre os problemas, né? Mas essa partidarização da escola
há que ser condenada. Por isso que fala, escola sem partido. Escola não deve ter partido. Por isso que fica deve ter discussão. Uma medida bolivariana, né? Exato. Esse país bolivarianos. Exatamente. Deve ter discussão sobre os problemas do país, sim. Impeachment é um problema que surgiu, que se discute o impeachment. Mas sem a partidarização, um professor pode chegar na sala de aula e explicar o que é o impeachment, o impedimento de um presidente. Quando ele ocorre, quando ele não deve ocorrer. Agora, não deve ter participação partidária, né? Opinião partidária. E isso é que leva a esse combate aí da escola sem partido, que eu acho uma grande bobagem essa discussão, porque isso não devia nem estar sendo discutido, né? Isso não devia estar sendo discutido. Isso demonstra que o governo brasileiro, ele partiu para realmente um terreno escorregadio, esse chamado bolivarianismo, né? Que é uma tentativa de impor uma ideologia ao país. Isso que é lamentável. Não é isso que se denomina boa educação nas nossas escolas. Olha, 8 minutos para as 8 horas da manhã, volta em 2 minutos com a sequência da entrevista. E aí, Jazinho? Diga, Gilmar, estamos bem? Estamos aguardando. Gilmar,